Ou seja, então nós temos mais uma comprovação do Freud de que os sonhos estão ali, de certa forma, contribuindo, preservando a qualidade do nosso sono. Um bom palpite que alguns estudiosos vão dizer é que nós não sonhamos porque nós dormimos, mas nós dormimos porque nós precisamos sonhar. É nos sonhos que nós conseguimos fazer a regulação emocional, que, dado os perigos, as possibilidades da vida desperta, da vida real, seriam quase que impossíveis. Ou seja, eu posso ensaiar, enfrentar o medo, lidar com o trauma e regular esse trauma, essa emoção, de acordo com o sonho acontecendo. Na vida desperta, esse processo é mais dolorido, esse processo é mais enrijecido e a neuroplasticidade cerebral é muito mais limitada do que quando eu estou fazendo a regulação emocional de um trauma, de uma ferida, especificamente enquanto eu estou sonhando. Então, indo agora para um olhar um pouco mais polêmico acerca das afirmações do Freud, foi ele dizer que os sonhos são a realização de um desejo. De novo, os sonhos não apenas apontam para a realização dos nossos desejos, como eles são a realização dos nossos desejos. E aqui eu quero trazer algumas imagens, tá, que a gente tem aqui de PET scan, tá, imagem por ressonância magnética. O primeiro que nós temos aqui, nessa primeira linha, A, B, C e D, vocês vão perceber o nosso cérebro quando nós estamos em estado de vigília, ou seja, quando nós estamos despertos no dia a dia, com as rotinas, com os compromissos que nós temos. Essas regiõezinhas ali amarelas, as amarelas e as cores vermelhas, essas regiões aqui, representam especificamente a atividade cerebral, ou seja, nessa primeira linha, nessa primeira tarja preta, existe uma cor forte, existe uma alta atividade representada pelo vermelho e pelo amarelo, aonde está tendo uma alta atividade, tá, neuronal. Ou seja, durante a vida desperta, então eu tenho ali o córtex pré-frontal, eu tenho o córtex parietal, eu tenho o córtex occipital. Então, essa região mais cortical está em alta atividade enquanto eu estou na vida desperta, fazendo cálculo, elaborações, interações. Tudo isso está em alta atividade. Agora percebam especificamente nessa segunda tarja ali no sono não REM, ou seja, o conhecido sono de ondas lentas. Esse é o sono profundo. Depois de uns 10, 20 minutinhos dormindo ali, que você entra nesse sono profundo, nesse sono não REM, e é onde acontece, eu falei, aquela menor quantidade de sonhos, aonde os sonhos são menos vívidos e onde o indivíduo não consegue lembrar com facilidade. Percebam ali, marcado pelas cores azuis e por essas cores roxas, que essas regiões, ou seja, córtex pré-frontal, córtex occipital, têm uma baixa atividade. Ou seja, há uma diminuição significativa nessas áreas corticais quando eu estou no sono não REM, que dá contraste bastante significativo com as mesmas regiões que estão em hiperatividade, ou seja, em alta atividade, quando eu estou durante o dia na vida desperta. Mas quando então eu estou nesse sono profundo, essas mesmas regiões que enquanto eu estava acordado estavam em alta atividade, agora apresentam uma baixa atividade. Agora nós entramos depois dos 90 minutos. Depois dos 90 minutos dormindo, nós entramos no sono REM, que é o conhecido sono dos sonhos. É onde acontece a maior quantidade de sonhos e é onde os sonhos são mais vívidos, eles são mais reais. Nesse sentido, percebam as regiões que estão em alta atividade. Essas regiões que estão representadas por essas cores verde, vermelho e amarelo representam uma alta atividade, como na figura anterior. Então, nessa terceira tarja, representando o sono no REM, eu tenho especificamente uma alta atividade dessa região mesolímbica, ou seja, dessa região mais meia aqui do cérebro, mas o córtex pré-frontal, que especificamente quando eu estou acordado é muito ativo, agora está quase que desligado nesse sono REM. Ou seja, quando eu estou sonhando, então existe uma alta atividade nesse sistema mesolímbico, né? Mas o neocórtex, a parte do raciocínio, da lógica, do planejamento, de medir as consequências, não está ativado. Ele está praticamente desligado,
Percebam nas imagens esse córtex pré-frontal. Essas duas regiões aqui frontais, elas estão basicamente desligadas. Mas essa região do meio, conhecido como sistema mesolímbico, ele está extremamente ativado. Se essa região está extremamente ativado, significa, para quem já estuda esse curso há um tempo, que esse sistema mesolímbico corresponde especificamente ao sistema de recompensa ou, dentro da neurociência afetiva, ao sistema Psyche, ou seja, ao sistema de busca, ao sistema de engajamento, ao sistema de excitação. Então, toda motivação que eu sou capaz de ter buscando uma recompensa, algo que me dá prazer na vida desperta, eu consigo ter a atividade ou, de certa forma, o prazer em dobro quando eu busco esse mesmo objeto, essa mesma atividade, esse mesmo desejo enquanto eu estou sonhando. Aqui, basicamente, eu estou dizendo que aquilo que o indivíduo busca e tem como desejo na vida desperta, acordado, é o que ele tem como desejo duas vezes mais. É o que ele tem como planejamento, como objetivo, duas vezes mais enquanto ele está sonhando. Porque o sistema de recompensa ou o sistema dopaminérgico, ele libera uma quantidade dobrada de dopamina quando eu estou buscando esse objeto, esse desejo, enquanto eu estou sonhando. Já quando eu estou na vida desperta, percebam que as regiões em hiperatividade são o córtex pré-frontal, ou seja, a diferença básica do que o Freud estava dizendo em 1900 e o que nós estamos dizendo aqui é que hoje nós conseguimos olhar para o cérebro em funcionamento. Então, quando eu digo para vocês que acordado na vida desperta, o ego está em hiperatividade, o ego está em alerta, significa que o ego não vai deixar essa liberação de dopamina acontecer em grande quantidade, porque o córtex pré-frontal que representa esse ego regula, administra, pensa a consequência, pensa as regras morais, pensa as regras culturais, dialoga com o superego, então isso aqui não pode acontecer de qualquer forma. Mas sonhando, esse ego está enfraquecido, ou seja, a nível neuroanatômico, pelo que nós estamos vendo, esse ego está quase que totalmente desligado. Estando quase que totalmente desligado, como Freud já teorizou em 1900, esse sistema mesolímbico, ou seja, esse id, porque a dopamina representa esse id, ele pode se manifestar de uma forma mais intensa, sem pudor, sem regras morais, sem regras culturais. Basicamente, eu estou dando a vocês, em métodos e em pesquisa neurocientífica, a representação do funcionamento do ego, do superego e do id. Quando o id, de certa forma, está reprimido pelo estado desperto, o córtex, então, reprime especificamente esse id, que seria o nosso ego. Mas quando eu estou sonhando, esse ego está adormecido, enfraquecido, esse neocórtex desligado, o córtex pré-frontal, basicamente esse id vem à tona e ele pode realizar todos os seus desejos, porque os sonhos são um espaço de teatro, aonde a mente, o próprio id, as nossas necessidades, pode criar e alcançar tudo aquilo que lhe falta. O que eu disse anteriormente, o que o indivíduo, que o seu paciente tem como necessidade que ele não consegue atender na vida desperta, que ele ignora, que ele reprima, que ele tenta se distrair, nesse mundo dos sonhos, ele alcança esse desejo. Ele realiza aquilo que ele tem como necessidade. E ele só continua existindo, só continua dando conta das dificuldades, dos desafios da vida, porque existe um teatro onde ele pode reencenar, onde ele pode criar o seu mundo, pode alcançar os seus desejos. Caso não fosse, talvez esse indivíduo não daria conta de continuar a vida sem ter uma outra forma de suprir suas necessidades, de realizar as suas fantasias, que abro um parênteses gigantesco para dizer, em pleno século XXI, que não são totalmente de questões sexuais, como até então o Freud previa e percebia naquele contexto vitoriano. Aqui nós percebemos desejos muito sutis, fantasias muito necessárias para a existência de qualquer mamífero, que eu não consigo alcançar na vida desperta, mas que eu consigo amenizar, paliativamente resolver no mundo dos sonhos. Para comprovar que vocês entenderam realmente o que eu estou tentando dizer,
O sonho, ele não aponta para a realização de um desejo. Os sonhos, eles são a realização do próprio desejo. Quando eu sinto, por exemplo, necessidade de vínculo de uma mãe, de um pai, de um ente querido, e eu não tenho a possibilidade, o diálogo, a abertura, a construção desse vínculo na vida desperta, e na vida desperta me aproximar desse pai, tentar contato com essa mãe, tentar vínculo com aquela pessoa, é o meu córtex pré-frontal me dizendo que eu vou ser rejeitado mais uma vez, que eu vou ser invalidado mais uma vez, que eu vou ser humilhado mais uma vez. Então, eu guardo essa necessidade e lido com ela. Reprimido, como se eu dissesse para o id, guarda esse desejo porque você não vai encontrar vínculo nessa pessoa. Guarda essa necessidade de reconhecimento porque esse pai não vai te reconhecer. Mas quando eu estou dormindo, esse ego que percebe esses padrões de relacionamento, que reconhece esses padrões de vínculo, fala para mim: vamos criar esse pai, vamos criar essa mãe, vamos montar esse vínculo nesse nosso teatro, nesse micromundo dos sonhos. A partir do momento nesse teatro, o pai é amoroso o tanto que você gostaria que ele fosse amoroso na vida desperta. Essa mãe, ela é tão vinculada a você como você precisaria que ela fosse vinculada a você na vida desperta. Aqui, nesse mundo dos sonhos, é o id, ou seja, as suas necessidades que dita as regras. Então, se você precisa de uma mãe acolhedora, você vai ter nesse mundo dos sonhos uma mãe acolhedora. Não o acaso, o filho que não se sente abraçado, acolhido por uma mãe, por um pai, por uma figura cuidadora na vida desperta, por N motivos, vai ter o seu sistema mesolímbico, sistema dopaminérgico, como a imagem está mostrando ali, em alta atividade. Porque esse pai, esse vínculo, esse carinho que não é possível na vida desperta, é possível no mundo onírico, é possível nesse mundo dos sonhos. Não o acaso, esse abraço que acontece sem julgamento, sem possibilidade de humilhação, sem possibilidade de rejeição durante o sonho, ele libera uma quantidade de dopamina dobrada que liberaria se você conseguisse esse abraço na vida desperta, que existe o risco real, o córtex pré-frontal o tempo todo dizendo de você ser rejeitado mais uma vez, de você ser humilhado mais uma vez. Dessa forma, sonhar não é apenas entender ou apontar para a realização de um desejo, é suprir esse desejo, é atender a essa necessidade. É somente porque eu consigo paliativamente atender a essa necessidade no sonho que eu continuo na vida desperta, insistindo, persistindo, tentando me vincular com esse pai. Continuo persistindo, tentando consertar esse relacionamento, porque nos sonhos eu consigo aquilo que eu busco na vida desperta, tá? Então, nesse sentido, eu estou dizendo que quando você está na vida diária percebendo o seu paciente buscando necessidade de vínculo com um pai, uma mãe, um parceiro, um cuidador, no mundo dos sonhos, esse mesmo movimento existe, essa mesma busca para realizar esse desejo, para suprir a essa necessidade. Se, de certa forma, ele está realizando esse desejo, significa que o paciente ativa o sistema Seeking durante a vida desperta, como qualquer outro animal, para alcançar aquilo que ele tem como necessidade: água, vínculo, proteção, cuidado. Da mesma forma, nós ativamos o sistema Seeking enquanto nós estamos sonhando para suprir as necessidades emocionais que nós temos. Não acaso, qualquer adolescente e criança, ou a maioria dos adolescentes e crianças, vai lembrar de um sonho que eu inúmeras vezes tive na adolescência, de estar extremamente apertado, com vontade de fazer xixi, e de repente, biologicamente, essa necessidade presente, você sonha que está num lugar maravilhoso e está fazendo aquele xixi. De repente, você percebe que está fazendo na cama ou na rede. Ou seja, biologicamente, aquela necessidade foi tão grande, ela foi tão insistente, que o teu sonho tentou amenizar essa satisfação, mas essa satisfação foi tão grande, a liberação de dopamina foi tão dobrada, foi tão intensa, que biologicamente o teu corpo correspondeu àquilo que emocionalmente a tua mente estava atendendo. Ou seja, a mente existe para isso, para aliviar as tensões que nós temos fisiologicamente.
Então, se eu realizo essa necessidade na vida dos sonhos, eu estou ativando o sistema SIC, e ativando o sistema SIC, eu estou tendo uma liberação de dopamina 2 vezes maior do que eu teria se fosse na vida desperta, tá? Então, nesse sentido, eu estou dizendo que esse sisteminha, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, representada especificamente por essas setinhas aqui, é o sistema dopaminérgico. É nessa regiãozinha aqui que nós temos a liberação da dopamina. É ela que impulsiona um animal a sair da sua toca protegida, segura, para buscar um outro animal para copular, para buscar uma água, para buscar um alimento, para buscar um grupo para fazer parte. É essa mesma regiãozinha aqui que é ativada, que faz a liberação de dopamina para mentalmente nós estarmos buscando suprir a nossa necessidade. Lembrem-se que durante o nosso processo de sono, o nosso corpo está paralisado, ou seja, não há um risco, porque eu estou buscando, suprindo essa necessidade, regulando essas emoções, essas necessidades afetivas a nível mental. Se eu estou fazendo isso a nível mental, deitado na minha cama, no meu quarto, não tem censura, não tem valor moral, não tem valor cultural. E nesse sentido, eu posso suprir as necessidades como organismo, como mamífero e não como um ser parte de uma sociedade que segue regras, que segue normas para conviver em grupo. É exatamente por não precisar cumprir, obedecer essas normas, esses valores morais para conviver em sociedade, como na vida desperta, que dormindo, sonhando, eu consigo ter uma maior liberação de dopamina, uma maior liberação de prazer, uma maior excitação e, consequentemente, uma regulação emocional. Ou seja, eu posso não tomar água, usando uma metáfora, há 7 dias, mas se no 8º dia eu sonho que eu estou bebendo uma quantidade de água gigantesca, eu sou capaz de aguentar mais um dia sem tomar água. Agora, se eu não tivesse o teatro, o mundo dos sonhos, para poder suprir a fantasia de que eu estou tomando água, a possibilidade de eu aguentar estar 3 dias sem água seria impossível. Trazendo isso para um ideal ou para uma carga emocional afetiva, é exatamente isso que acontece. Os pacientes só continuam e conseguem trabalhar em processos terapêuticos porque a regulação emocional, a possibilidade de trabalhar, de reconsolidar suas feridas dos seus traumas, acontecem não somente durante o processo terapêutico, mas em especial quando eles estão dormindo, nesse processo especificamente dos sonhos. Vamos trazer então agora essa comprovação da realização de um desejo e perceber que grandes estudiosos já têm começado a olhar para essas comprovações científicas à luz da neurociência, baseado no estudo da psicanálise, e construído ferramentas que trazem uma contribuição e uma comprovação para o nosso próprio modelo de tratamento psicodinâmico, ou seja, a psicanálise fazendo uso dos sonhos como um objeto, uma ferramenta para codificar, para mensurar a qualidade do nosso trabalho para a saúde mental. Basicamente, esse método se chama método de codificação dos sonhos. Ele é um método criado especificamente por 2 psicólogos, que foi o Monzé e a Zeppelin, que são 2 psicólogos clínicos que se interessam pelo diálogo da psicanálise com a neurociência e trouxeram esse método que se aplica à clínica psicanalítica, ou seja, eu posso fazer uso dos sonhos para mensurar o resultado terapêutico, indicar a mudança terapêutica que o meu paciente está tendo dentro do processo de tratamento. Em resumo, o método de codificação dos sonhos seria um jeito sistemático. Sistemático significa que ele segue uma lógica, ele segue uma estrutura, ele segue um sistema determinado para medir o que acontece nos sonhos, como se fosse uma técnica realmente de análise, tá? Uma análise técnica do nosso processo terapêutico. Se a gente pegar isso, baseando esse método de codificação dos sonhos com as ferramentas que abordagens cognitivas como a própria TCC usa para mensurar o resultado dos seus tratamentos, seria como dizer que esse método de codificação dos sonhos, ele pode ser aplicado não somente às terapias psicodinâmicas, mas a qualquer processo terapêutico e conseguir mensurar
a partir de nível, de números, de técnicas, de estatística, se o resultado desse processo de tratamento terapêutico é positivo ou é negativo. Mensurar, inclusive, se determinadas abordagens terapêuticas têm uma eficácia melhor para determinadas condições de patologias, quanto a própria psicanálise. Então, eu posso pegar a psicanálise e a TCC, pegar um paciente que apresenta uma depressão, uma ansiedade, começar um processo de tratamento a partir das técnicas psicanalíticas e um tratamento a partir das técnicas da TCC e depois conseguir aplicar essa codificação dos sonhos para mensurar o resultado do progresso terapêutico desse paciente, quanto a sintomas, quanto a causa.